paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós. Estamos aqui mais uma vez para ouvir juntos a palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuação ao Salmo 78 e vamos entender a história do povo de Israel, que é uma versão da nossa história, né? É uma comparação, algo que nós podemos comparar. Muitos dos nossos comportamentos estão sim ligados à história desse povo. Vamos ouvir? E que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira. Furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos, e conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram, e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás, e portaram-se aleivosamente com seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse. E feriu os seus adversários, que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. A história relata o que acontece quando perdemos a esperança. Como nos comportamos diante da perca dela. Revela que o povo, mesmo arrependendo-se, logo voltaria atrás e voltaria a reclamar de Deus, pois o seu coração não estava reto. O que os lábios falavam não era aquilo que o coração estava cheio. A perca da esperança faz com que a gente murmure e reclame. Durante o deserto e a solidão,
nós nos tornamos pessoas amargas e venhamos a reclamar até do próprio Deus. Não entendendo a situação que estamos vivendo, vamos nos afastando dia após dia, até nos tornarmos cada vez mais frios na fé. E se perdemos a fé, é porque com certeza perdemos a esperança. Quando isso acontece, chegamos a duvidar e esquecemos de quem Deus é e o que Ele tem feito por nós. Nos esquecemos das histórias contadas e de tudo aquilo que até nós mesmos testemunhamos para muitos. Durante um momento mau, a perca da esperança é como um veneno que vai consumindo a sua fé dia após dia. Por isso devemos cultivar a esperança e devemos fortificar a nossa fé. Deus nos livra de tantas e tantas frustrações. Ele tem estado conosco em tantos momentos difíceis. Esses são testemunhos claros ao quais nós mesmos contamos tantas vezes. Devemos nos lembrar desses testemunhos, de que Deus, como um pastor, tem pastoreado a nossa família, isso de geração em geração. Como a um rebanho, Ele tem nos conduzido. Mesmo que em cada geração tenhamos pecado, tenhamos nos afastado de Deus, isso é reflexo da perca da esperança. Mesmo cometendo pecados graves, Deus nunca desistiu de nós. Mesmo que temos colhido o preço amargo do nosso pecado, o Senhor sempre nos salva e coloca um tempo novo para a nossa vida. O Senhor é misericordioso e não desiste do seu povo. Sempre lembra deles e levanta pessoas, assim como Davi, para pastorear o seu rebanho. Eu sei que nesse momento Deus tem levantado pessoas para ajudar você. Então alegre o seu coração, porque diante do momento mau, há sim livramento e salvação. Vamos orar? Pai, nessa hora, nós renovamos a nossa fé. Diante de Ti fortalecemos a nossa esperança, porque não temos a outro ao qual podemos clamar. Senhor, temos tantos e tantos testemunhos, podemos falar de Ti e testemunhar para os nossos filhos a respeito das grandes coisas que o Senhor tem feito. Senhor, perdoa os momentos em que nos entristecemos e que o nosso coração fica em solidão, como se em meio a um deserto não pudéssemos Te ver. Mas, Senhor, acreditamos em Ti, voltamos a Ti nessa hora e desejamos a cada dia permanecer. Pai, nós oramos e testemunhamos o Teu amor. Reforça agora a nossa fé, renova a nossa esperança, enche a nossa mente com tudo aquilo que o Senhor fez e com todas as promessas que o Senhor tem para nós. Senhor, animamos o nosso coração nesse dia e desejamos permanecer assim. Isso pelo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu querido, que o Senhor possa fortalecer a tua fé, renovar a tua esperança e diante de um dia de luta, Ele te mostre, te revele um caminho de vitória. Fica na paz do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, se Ele assim nos permitir. Fica na paz. Ele veio, Ele veio.